Seja muito bem-vindo, Marcelo. Você que é CEO da Novoto e topou aqui se reunir comigo para esse papo, para que eu possa conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais o que é que você já fez até chegar na Novoto e o que é a empresa, visão de mercado, enfim, mais uma oportunidade da gente conhecer um fundador que está aí batalhando no dia a dia para entregar soluções inovadoras, entregar valor ao mercado. Então, obrigado. Passando a palavra para você, já querendo conhecer um pouco mais da sua história. Conta um pouco mais da tua trajetória, como é que você chega até aqui, o que que você já fez antes da Novoto. Então, deixa a gente conhecer um pouquinho mais do Marcelo. Obrigado, Luiz. Primeiro pela oportunidade, pelo espaço aqui. E, ah, tentar não, né, mas a gente vai agora bater um papo legal para poder explicar mais sobre o que é Novoto, né, porque o nome ali todo mundo fica: "Bom, o que significa esse nome?". Então, é bem interessante ter essa oportunidade. Bem, começo, né, não vou falar lá atrás, né, tenho um tempinho de estrada já, mas nasci em Petrópolis, né, interior do Rio, e lá, vim de uma família empreendedora, mas fugi um pouquinho no início, né. Meu pai montou uma empresa com 17 anos, e eu trabalhei com ele durante alguns anos na faculdade, me formei em administração de empresas, fiz também, né, marketing, depois finanças, e fui para a vida corporativa, né. Estava ali trabalhando, né, passei por algumas empresas grandes, multinacionais, sempre na área de finanças e estratégia, mas sempre com aquela pulguinha, né, do empreendedorismo que fica coçando, falando: "Pô, não, legal participar de uma empresa grande, mas construir algo também, fazer diferença na vida das pessoas", eu acho que esse sempre teve me rondando, né. Então, mais ou menos em 2014, eu estava morando em São Paulo já, trabalhando para uma multinacional, e na época eu tinha uma namorada que ela morava no Sul, e foi transferida para o Rio. Eu também recebi uma proposta para ir para o Rio e falei: "Pô, vamos embora". Tinha acabado de montar meu apartamento em São Paulo, nisso que eu levo, né, todos os itens para o Rio de Janeiro, que minha mudança chegou, eu vou olhar o forno e vejo que o vidro dele estava descolado. E não era algo do problema da mudança, mas sim um problema que aconteceu com o decorrer do tempo. Mas ele tinha menos de 1 ano. E aí eu falei, né, com a minha namorada na época, hoje esposa, falei: "Ó, no meio da bagunça, tem aí uma nota fiscal para a gente correr atrás da garantia". E ali demoramos 2 semanas, né, desempacotando tudo, acho que a maioria das pessoas conhece esse problema, e ali nós achamos a nota. Quando peguei a nota, fui olhar, a garantia tinha vencido no meio desse trajeto aí da gente ter que buscar a nota. E ela já sabia que eu queria fazer alguma coisa, né, eu falei que a pulguinha estava coçando, e foi onde ela pegou e me falou: "Ah, por que que você não faz um aplicativo para salvar a nota fiscal?". Eu falei: "Pô, ideia legal, né, não existe nada disso". Comecei a pesquisar, pesquisei fora do Brasil, comecei a olhar, isso era 2014 ainda, né, estava naquele boom dos aplicativos, e acabei vendo que não existia. Eu falei: "Pô, ideia ótima, mas como é que a gente ganha dinheiro disso?". E foi quando eu comecei a ficar pensando, estruturando. Quando foi mais ou menos em 2018, eu consegui, né, um desenvolvedor, e aí começa a história do nosso primeiro MVP. Na época, né, conseguimos desenvolver o MVP, e agora eu vou fazer uma pausa rápida só para explicar o que que é a Novoto, né. Então, Novoto nasceu dessa necessidade de você controlar. Hoje, cada vez mais, a gente tem aumento dos eletrônicos dentro de casa, né, eu tive recentemente na Renovation Week, quando eu cheguei lá, vi um monte de robô, um que fazia carregava coisas, e ali você precisa, né, ter uma comprovação de compra, que é interessante até para comprovação de posse, para você saber que aquele produto é seu, né. E esse papelzinho, ele se apaga, você acaba perdendo ele fácil. E assim, eu não sou uma pessoa organizada e tinha lá a nota do fogão. Agora você imagina quem às vezes nem guarda aquele papel. Então eu vi que nessa oportunidade, né, a gente começou a desenvolver a plataforma. E a plataforma, o MVP que nós criamos lá em 2018, 2019, ele era uma versão bem básica. Você tirava a foto da nota fiscal, a gente salva a foto, e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você precisa de uma comprovação de compra, não precisa ser física, ou seja, pode ser a foto, né? Para as lojas é até melhor. E ali a gente vai te avisando sobre todos os prazos. Quais prazos, né? A primeira versão, MVP lá de 2018, a gente só avisava da garantia. Tá? Então a gente avisa 30 dias antes e no dia que a garantia está vencendo. Aí vou dar uma acelerada, mas vou voltar em 2018. A nossa versão hoje ela já está bem melhor. Porque a gente avisa também garantia estendida, seguro, a gente avisa de manutenção. E aí eu vou dar mais exemplo mais para frente. Mas aí voltando a 2018, desenvolvemos um MVP, né? Eu e esse desenvolvedor.
e comecei a jogar. Só que ali eu ainda estava trabalhando em multinacional. Então, assim, chegava em casa à noite ou fim de semana, fazia um postzinho no Instagram e eu comecei a ver qual era a aderência e se aquilo realmente, né, era um sistema que o pessoal tinha necessidade. Na época, nós chegamos em 7.000 usuários, nós saímos 2 vezes na Exame, como um dos melhores aplicativos do mês de agosto. Saímos na Tech Tudo também, o blog de tecnologia da Globo, nos avaliou em 8,5. E em 2020 nós fomos convidados a participar do Shark Tank e de um programa de aceleração, de uma seguradora multinacional que era na Suíça. E o que acabou acontecendo foi que foi bem em 2020, né, que veio a pandemia. Então acabou que eu não consegui participar do Shark Tank e também essa seguradora segurou o programa de inovação. Meu desenvolvedor, ele estava também em outra empresa e ele passou no programa de aceleração de uma outra empresa e acabou, o sonho acalmando. Mas aquilo acabou sempre, né, meio aquela mosquinha sempre me cutucando, falando: "Pô, Novoto tem que voltar, Novoto tem que voltar". A gente sabe que durante, né, 2021, ali 22, o custo de desenvolvimento de software, ele era bem alto, então foi onde a gente deu uma segurada. E quando foi em 2023, 2024, eu voltei e falei: "Não, é agora ou nunca. A gente tem que trazer Novoto de volta", e aí dei sorte porque, né, como eu falei lá atrás, o aplicativo ele estava numa versão bem básica. Agora a gente tem inteligência artificial, tem várias ferramentas, né, que estão ajudando a gente a poder, né, trabalhar melhor. Então a gente já trouxe já essa versão, vou chamar assim 2.0. E, né, os desafios para a gente chegar até aqui foram muitos. Um deles foi justamente achar o novo desenvolvedor. Eu dei sorte e o engraçado, né, do Brasil é que a gente às vezes esbarra com o destino na curva. A minha família comprou uma padaria, eu estava lá ajudando eles no fim de semana, e isso ainda, né, trabalhava em uma multinacional, e acabei conhecendo o meu novo sócio desenvolvedor na padaria ali. Eu falei: "Pô, você trabalha com desenvolvimento?" Ele trabalha. Aí eu apresentei no Vultr e falou: "Pô, ideia genial, vamos agora acelerar e fazer", né. E aí agora, né, fazendo uma versão resumida, depois disso, também conheci, né, por intermédio desse sócio desenvolvedor, o investidor anjo, e a gente chega nesse novo momento do aplicativo, tá. E aí agora falando um pouco mais, né, do aplicativo, do momento que a gente está vivendo, no Novoto ele chega justamente para isso, né. Quando a gente começa a pesquisar e ver o que que tem acontecido, vou dar um exemplo aqui bem básico, né, que nós fizemos um post, deve ter umas 2, 3 semanas no Instagram, e a enxurrada de pessoas que estão comentando quanto tempo tem o produto em casa, que realmente, né, a geladeira da avó e do vô durava mais tempo, foi falar sobre a geladeira, né, que é um item tão importante na nossa casa, mas que a gente vê que cada dia mais ele está descendo o tempo de vida útil. Além disso, né, as assistências técnicas. Então o Novoto chega para isso, para ajudar, né. Tem até aqui uma referenciazinha, né, nesse meu fundo, que é assistência técnica, seguro e garantia. A gente junta todo mundo e ajuda o usuário a poder ter isso da melhor forma possível. Tá. E aí falando, né, mais sobre isso, a primeira pergunta que todo mundo me faz: "Ah, mas por que o nome Novoto?". E, o nome nasceu de uma simples brincadeira que eu fiz com nota, invoice e boleto, né, que são nota fiscal nos 3 principais idiomas. A gente pegou e eu olhei e falei: "Pô, isso aqui vai ficar legal", porque, né, vai lembrar todos eles e fica, né, lembra um pouco de Novo, que é o produto, então foi assim que nasceu o nome da empresa também. Cara, muito legal, assim, é uma trajetória que é o tipo de trajetória que a gente vê muito acontecendo no ecossistema, principalmente quem começou negócios pré-pandemia e se mantém até hoje, né? O momento de pandemia jogou muito negócio ou para baixo ou para cima rápido demais, mas isso também cria uma casca na figura empreendedora ali para você lidar com essas demandas de adaptação, com essas dinâmicas de mercado, e de fato, como você colocou, né, nessa retomada de Novoto pós-pandemia ali 23 para cá, existe também um outro cenário de desenvolvimento de produto, existe toda uma outra forma de você posicionar uma solução no mercado. O que me chamou a atenção quando eu estava olhando sobre, a empresa e o produto, Marcelo, e aí eu queria entender um pouquinho mais, dando uma mergulhada um pouco maior na Novoto como negócio, eu fiquei na dúvida
se o modelo de negócio de vocês é mais B2C, é mais B2B, vocês têm essa pegada de cobrir essas demandas de proteção dos itens que a gente compra, o que é, um parênteses aqui, o que é maravilhoso, porque eu sou desses que eu não sei onde está a nota de praticamente nada que eu tenho em casa. Mas, fechando esse parênteses, eu queria entender um pouco mais quem é esse teu público-alvo. Acredito que um perfil feito eu seja um ótimo público-alvo, mas como é modelo de negócio? Como é que você se relaciona com as próprias marcas, com as assistências? Então, dá um pouco de parâmetro sobre como é que a Novoto hoje está posicionada no mercado. Não, perfeito. E olha, você falou, né: "Ah, eu tenho problema com nota", mas olha, ter só nota não é problema, né. Um tempo atrás, quando a gente depois, né, lá em 2012, 2013, eu estava procurando nota, eu vi que eu tinha nota de coisa de 10 anos atrás, que assim, não precisava mais. E fora que ela se apaga rápido. Então, lembrar os prazos eu também acho que é acho não, né, a gente está vendo ali que é um ponto muito importante. Entrando já, né, primeiro eu vou falar do público ideal, depois a gente fala, né, mas, mais aprofundadamente do modelo de negócio. Ah, como é que a gente trabalha, né, e qual é o nosso público ideal? Nosso público ideal, hoje, é quem depende da nota fiscal para ganhar dinheiro. Então, a gente tem os empreendedores, né, hoje a gente vê um boom muito grande, né, por causa do iFood, de pessoas que estão montando, né, confeitaria, restaurante em casa, e não é nada, não é nada, mas você compra uma batedeira, você compra vários produtos que eles vão te dar o problema alguma hora devido à utilização. Então é bom você ter essa comprovação e ter também ali o controle para você mesmo saber, pô, realmente, né, deixa eu montar meu custo aqui. Quanto tempo eu tenho que ficar trocando uma peça? Então ele sabe, ó, essa batedeira aqui ela tá durando 1 ano e meio. Às vezes, né, também fazer avaliação. Pô, será que não vale a pena eu contratar uma garantia, estendida? Ou então tentar, né, usar melhor isso? Porque a gente vem, né, eu vou fugir um pouquinho aqui do ICP, mas já volto. A gente vem para poder ajudar as pessoas a conhecerem todos os baita produtos que às vezes eles têm direito, e também para lembrar eles dos produtos que eles têm. Aí quando eu falo produto que ele tem direito, é justamente esse ponto: garantia estendida, assistência técnica, seguro. Porque hoje em dia aquela cultura do: "Putz, quebrou, vou comprar um novo", tá muito forte, né. Só que você não vê que isso é um custo muito alto pra gente financeiro e para o meio ambiente também, porque você tem o descarte deles. Então você tem que tomar muito cuidado nesse meio do caminho. E aí voltando, então, qual é o nosso público ideal? É justamente esse, quem depende do produto, e aí a gente dá o exemplo, né, dos empreendedores, das pessoas que gostam de produtos eletrônicos, e também proprietário de Airbnb. O que a gente vê hoje é justamente isso. Ele monta um apartamento lá, né, faz aquele investimento ali, financia um estúdio, um exemplo, né, em São Paulo que está explodindo os estúdios, montou, aí ele bota lá um ar-condicionado, bota uma airfryer. Um dia eu estava em São Paulo, entrei no estúdio e comecei a contar, né, quantos produtos aqui ele tem, né, algum tipo de garantia, algum tipo. 19 produtos, né, incluindo as lâmpadas. E a gente vê que todos esses produtos, cada vez mais a vida útil vem descendo. Então esse é o nosso público ideal, né, quem depende daquele produto, mas também não fechamos a porta pra pessoa física que quer controlar seus produtos. Então esses são os principais, nosso público ideal, tá. E aí eu vou te falar um pouquinho, né, sobre uma passagem aí que teve, né, entre agora 2023 e 2024, e a gente já fala sobre o modelo de negócio. De 2023 a 24, né, quando eu falei: "Pô, beleza, vamos dar o start", teve um momento muito importante que eu esqueci de mencionar antes, que foi a entrada da Microsoft. Nós, quando a gente fechou, falou: "Pô, vamos voltar com um novo outro". Nós fizemos o rebranding, antigamente era um carrinho, agora, né, virou realmente a marca ali que é a proteção, a gente tentando ajudar cada vez mais os produtos. E, nós conhecemos o programa da Microsoft Founders Hub, que é um programa bem legal, e eu, assim, falo isso para todos os empreendedores, né, que estão correndo atrás ou querem fazer alguma coisa com tecnologia, porque ele te dá uma ajuda valiosa no início. Nós ganhamos um crédito, né, que chega até $100.000, se eu não me engano, que está hoje, mas para você usar com nuvem, com inteligência artificial. E isso tem sido um apoio muito grande para a gente nesse momento inicial, porque você ainda não tem receita, a gente ainda não chegou, né, no início do faturamento. Então ele deu um apoio muito grande e a gente já trabalha já com um parceiro de nuvem. Pô, tem toda a tecnologia, toda a segurança, então isso dá um apoio muito grande nesse início de jornada, dando uma dica aí para quem está nos ouvindo. E agora entrando dentro do modelo de negócio, né. E aí foi aqui, eu vou voltar até lá naquele ponto que a minha esposa falou: "Pô, faz aplicativo de nota". Eu falei: "Beleza, como é que eu ganho dinheiro?".
Então, naquele momento inicial, nós começamos a pensar justamente nisso, né? Como é que a gente linka os produtos que, por exemplo, as seguradoras fazem e que a gente tem direito para poder gastar cada vez menos. Então, exemplo, garantia estendida. Quando você, né, vai lá e faz a compra de algum produto e contrata uma garantia estendida, você às vezes até esquece, você não lembra. Por quê? A garantia estendida vai até quase 2, 3, 4 anos depois que você adquiriu aquele produto. E a Novoto tem, né, essa missão de não só explicar e lembrar do prazo, mas também mostrar o que que ele tem direito e o que que ele não tem direito. Então a gente está trabalhando já com algumas seguradoras para buscar cada produto que eles oferecem e mostrar para eles o que que ele tem direito. E aí vamos agora para o modelo de negócio. Mas como é que a gente é remunerado por isso? A gente vai começar, a gente já está fechando já uma API com uma seguradora a fazer a venda de seguro. Não vai começar com seguro celular, tá? Deve ser agora no início de janeiro, a operar dentro do aplicativo. Então, você dentro do aplicativo cadastrou ali o produto, a gente vai te oferecer. Pô, quer contratar um seguro? Mas a gente tem outros produtos também vindo por ali. A gente também já está desenvolvendo já uma nova solução, que é a assistência técnica mais próxima. Então, no Novoto vai optar e nosso modelo de negócio é justamente dentro desses mercados, né. Quando a gente olha, né, o mercado de garantia estendida, e aí trazendo o número que foi da Infomania de 2023, só o mercado de garantia estendida, venda na loja, ou seja, você comprou um produto novo, você já está pensando: "Ah, ele pode quebrar, eu vou contratar aqui mais um ano". O faturamento desse mercado de janeiro a outubro de 2023, ele foi de 2,7 bilhões de reais, né. E aí qual é a nossa grande missão? É trazer esse produto para você, mas te orientar a usar ele, não simplesmente você comprar uma coisa para tua cabeça ficar tranquila, e quando realmente você precisar, você nem lembrar, fala: "Putz, vou ter que comprar uma nova batedeira, uma nova geladeira, uma nova televisão". Então o Novoto vem com essa missão e dentro desse modelo de negócio. Então a gente tem, né, esse mercado de garantia estendida, a gente está trabalhando também com o mercado de seguros de celular e daqui a pouco a gente também vai trazer a parte das assistências técnicas, dos serviços também, ou seja, né, manutenção. Você está dentro de casa, precisa de um chaveiro, né, a gente vai trazer tudo e oferecer isso para os nossos usuários da melhor maneira possível. Tá. Isso é muito legal, cara, e eu acho que você está fazendo um caminho que alguns outros empreendedores em fases parecidas com a sua tendem a fazer o oposto e muitas vezes quebram a cara. Que é, nesse momento que você ainda não está com fluxo de receita, tem muito empreendedor que quer trazer tudo que dá para fazer para apresentar ao mercado, encher o mercado de possibilidades e você se torna meio que você não é no final do dia não vai ser bom em nenhuma delas especificamente, né. Então, você está começando com: "Cara, espera aí, que eu vou fazer?" E aí eu vou voltar desde o teu modelo pré-pandemia. Eu vou primeiro cadastrar a nota e dizer o dia que aquela garantia e aquela nota, eventualmente, ela tem algum tipo de validade. Isso é uma informação que já 90% das pessoas não vão ter. Primeiro que não registram a nota, não tira foto. Depois que não sabe até onde essas garantias existem. Então a gente já tem ali um primeiro passo. Agora, você está atrelando um primeiro serviço, e é interessante perceber que você está atrelando um serviço com potencial de primeira receita, que é trazer ali o relacionamento com as seguradoras e criar seguros para esses itens. E aí também tem, você está trazendo seguro celular, mas hoje quase todos os itens eletrônicos dentro da nossa casa podem ter algum tipo de seguro justamente para melhorar a relação de assistência e garantia. Sinistros em geral e etc. Então, muita gente hoje está botando seguro em elementos dentro da casa, até por oscilação de energia. Então, assim, eu estou sempre em São Paulo também, e quem é de São Paulo sabe a vida maravilhosa com a Enel. Então, assim, imagina você comprar uma televisão de R$ 10.000, de R$ 15.000 e ela queimar por conta de uma oscilação de energia. Então, essa questão de seguro, e aí o recorte que você fez de mercado eu achei muito bom. Donos de Airbnb, cara, eu nunca chegaria, eu correlacionaria você com donos de Airbnb e faz todo sentido. Tipo, equipamentos que são para uso residencial numa escala quase industrial, porque você tem ali ar-condicionado funcionando o tempo todo, você tem os itens em uso num volume muito maior que a gente geralmente tem quando é na nossa casa, né. Então, cara, isso eu acho muito interessante
E eu também vejo que você tem uma boa visão de próximos passos de incremento. Você estava falando aí, você até correlacionou as 3 tags que aparecem aí na sua imagem, e é exatamente isso, você tem meio que uma tripla hélice de funcionalidade. Você tem a hélice que fala de quem vende, que é algo que você pode, em algum momento, evoluir algum tipo de relação na figura vendedora, que muitas vezes, em período de garantia, é diretamente afetada por essa relação com o consumidor e essa parte field service, né, que é a prestação de serviço como um todo, do seguro, da assistência e etc. Então, é um modelo que é muito legal ver como na tua cabeça essa tripla hélice aqui ela se conecta. Mas eu imagino também que nesse momento que você está, ainda dando um passo sobre negócio, tenham alguns desafios cabeludos aí para você colocar um primeiro modelo de negócio para funcionar, de você atrair uma quantidade de usuários que até esse cliente da seguradora veja valor para estar conectado a você. Então, conta, e aí eu vou fazer 2 perguntas em uma, então conta um pouco mais desses desafios iniciais desse momento, e conta um pouco como é que foi essa relação de atrair um primeiro investimento, né, trazer um investidor anjo, botar um aporte financeiro no negócio e eventualmente acelerar a resolução dessas primeiras dificuldades e passar esses primeiros desafios. Então, conta um pouco dos desafios, do momento e vincula isso à forma que você tem lidado a partir dessa primeira captação que você fez. Excelente. De novo, né, você levantou um ponto importante que eu não mencionei, e aí você está falando, né, São Paulo, todo o problema de oscilação de energia que tem numa rede antiga, todos esses pontos, e Novo Outro também ajuda, porque no momento que você vai, né, entrar com pedido, né, por motivo da oscilação de energia, dependendo do tipo de material, a Enel, dentro da resolução da ANEEL, tá que você precisa do comprovação de compra. Então, o Novoto também te ajuda fazendo, né, esse meio de campo quando você vai fazer um pedido de reembolso por problema de energia. E aí outro ponto também que você comentou, né, do Airbnb, é justamente isso, né, você tem produto ali rodando direto, né, quase que virou um hotel, né, hoje o Airbnb é isso, e, vários pontos ali que a gente consegue ajudar o usuário, também para ele manter o Airbnb, né, o estúdio, da melhor maneira possível. Como? E aí quando eu falei, né, que a gente dá também alguns avisos de manutenção, eu vou dar o exemplo aqui do ar-condicionado, que é o mais básico. A gente tem um aviso dentro do produto, que é de 6 em 6 meses avisar o cliente: "Olha, faça aquela limpeza daquele filtro", quase ninguém faz. E de 1 em 1 ano, aquela lavagem mais pesada. Se você não fizer isso, o teu produto consome 40% mais de energia e gera um risco para sua saúde. Então a gente entra com essa parte de manutenção também preventiva, que faz o quê? Você gastar menos e fazer o produto durar mais, tá? Esses são 2 grandes pontos. E aí você também menciona da loja, né, e é um ponto interessante, que todo mundo, né, não sei se você já passou por isso, mas você compra hoje, né, na loja física, o vendedor vira para você e fala assim: "Ah, tira a foto da nota". E a gente está tentando trazer essa mentalidade de não tira foto da nota não, porque vai se perder, né, dentro do teu rolo de câmera ou então dentro do e-mail. Quem já teve que procurar, e eu passei por isso, né, nota dentro de e-mail, nossa, o que eu recebo lá de e-mail, se eu escrever nota tem 30 golpes e depois vem, né, a nota realmente do produto, quando eu acho. Então a gente tenta faz essa mudança e mostrar, né, para o público que a gente tem um problema, que ficar trocando o produto toda hora não é bom para a saúde financeira, nem para a saúde, né, do meio ambiente, que nem eu já falei. Então a gente precisa cada vez mais acelerar isso e mostrar que existe essa solução. Então parte da tua pergunta, né, como é que a gente está trazendo, né, os usuários para poder fazer isso? A gente está fazendo um trabalho muito forte e aí, né, tem o apoio de várias equipes, mas marketing, relações públicas, para mostrar para o mercado o problema, para mostrar que existe uma solução e também, né, trazer junto os usuários para ajudarem a gente. Vou dar um exemplo. A gente criou, né, dentro do WhatsApp, um grupo dos principais, dos principais usuários do aplicativo, alguns, né, da versão anterior que nós tivemos, alguns do novo. E lá, dentro desse grupo de WhatsApp, a gente começa a trocar dicas, o pessoal falando: "Pô, tenho usado aqui para o meu Airbnb. Esses dias comprei na promoção 3 televisões e queria sinalizar onde cada uma delas estava". E aí nós criamos, né, lá você consegue colocar ambiente.
Airbnb 1, 2, 3, o usuário pode cadastrar lá da melhor forma, que assim você consegue ter uma organização melhor. E cada vez mais a gente tenta educar o público. Então, né, um dos temas que, saiu agora foi em outubro, se eu não me engano, nós conseguimos participar, né, de uma entrevista dentro da Times Brasil, onde eu apoiei a reportagem falando sobre inflação, né. O que que a gente trabalhou dentro de inflação? Mostrando que a gente está num dos momentos mais complicados, né, da situação, pelo menos o que eu vivi, e ali essa inflação ela se esconde de 3 formas, né. Você tem aquela inflação, né, do produto, que ele reduz o tamanho, mas mantém o preço. Você tem a troca hã, de elementos que vão dentro do produto, né, de insumos, onde também, né, antes era chocolate, agora é sabor chocolate. E a terceira que é essa inflação invisível dos eletrônicos. Que a gente, né, volto e vou voltar nisso mais uma vez, mas é cada vez mais os produtos eles estão vindo com pior qualidade, que gera a troca de uma forma muito mais rápida, né, você tem que acabar trocando ele porque ele não funciona mais, e a redução dos pontos de assistência técnica que fazem manutenção. Então você acaba tendo esse problema que gera o quê? Mais custo para o consumidor. Então a gente cada vez mais vem batendo nessa tecla. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, nós achamos só um estudo do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, de 2013, que lá atrás ele já mostrava já que nos anos os produtos eles vinham reduzindo a vida útil e junto com essa redução tinha também a percepção dos usuários. Então os usuários eles sabiam que o produto dele estava reduzindo, mas eles sempre esperavam que o produto ia durar 2 anos a mais do que eles realmente duravam. Então a gente vê isso tudo e está trazendo aqui um jeito de os usuários cada vez mais conseguirem controlar isso e irem acompanhando. Agora, né, a vida de empreendedor a gente sabe que não é fácil, porque a ideia está aqui e não adianta você chegar e falar: "Olha, eu tenho uma ideia ótima", porque ninguém vai ter a tua visão, né, ninguém vai ter aquele tempo de estrada que você demorou até desenvolver a tua ideia. Então, quando a gente, né, falou: "Beleza, vamos dar o start", eu e meu sócio, né, aceleramos, mas na hora de buscar um investimento, porque não adianta. O investimento que tem que ser feito em marketing, né, antigamente ele era um pouquinho mais baixo, a gente sabe disso. Marketing digital hoje está cada vez mais alto. Nós criamos, né, o Instagram lá, nossa página, a gente tenta sempre dar dicas. Uma dica legal, né, que eu postei ontem, e que às vezes, né, a maioria das pessoas não sabem é você que tem um cartão Gold, Black, dependendo da bandeira, se você comprar um eletrônico, você tem já direito a uma garantia estendida de graça, você não precisa fazer nada. E aí a gente começou a dar essas orientações através dali. Então essa parte ela exige um tempo muito grande, e existe um investimento pesado, porque hoje em dia você é bombardeado de tudo a todo momento, né, Instagram, todas as principais ferramentas. Mas também é o canal que você tem para poder atingir as pessoas, quando você não consegue, né, ter uma capilaridade, lojas, etcétera, de estar no espaço físico. Então ali nós vimos a necessidade de buscar um investimento. No início desse ano, né, eu participei de um curso que é bem legal, não sei quem já conhece ou não, mas é o do Edson Rigonati da Stella. Ele criou, né, o Clube dos 10X, eu participei, e ele foi explicando tudo isso, né, os momentos da empresa, como criar e também como buscar e captar, né. Foi um modelo rápido, né, tem outros cursos que são bem mais aprofundados, mas ali eu peguei e entendi, beleza, qual é a dinâmica que eu tenho que fazer? E comecei a preparar material. E o material, às vezes, ele ficava lindo para mim, mas não para o investidor. Então, eu fui conversando com os amigos, quem, trabalha em empresa, falei: "Pô, dá uma olhada aqui, me diz o que que achou". E isso, né, essa rede é uma coisa bem legal e que te ajuda bastante nesse momento tão solitário que é você construir uma empresa, né. Então nós começamos a montar, montei o plano de negócio, é muito ali a futurologia, né, não tem jeito. A gente está naquele momento ali inicial, então foi um trabalho ali bem complicado, mas o principal é você ter clareza e conseguir já manter um canal de comunicação aberto, né, muito forte com o teu possível investidor. Então nós conseguimos isso, né, esse investidor anjo que veio, ele já, trabalhava com empresas de tecnologia, tinha vendido já uma, e ele também, né, tem um relacionamento próximo com o meu sócio, e nós montamos deck, apresentação. Agora o que eu não vou mentir que foi a parte mais exaustiva, foi o fechamento do contrato, né. Porque além do investidor e do founder, que às vezes já estão alinhados, você tem todos os termos técnicos dos advogados. E isso foi algo que a gente bateu bastante que, nós quisemos trazer, né, um time bom, que já conhece já a tecnologia, né, porque não adianta também você contratar advogado, que pô, às vezes ele pode ser ótimo em outros temas, mas ele ainda não entende muito sobre startup, sobre capital de risco, sobre tudo que é o teu momento.
Então nós conseguimos trazer, né, o time muito bom, que deu esse apoio para a gente jurídico, e montar a 8 mãos, não foram, né, 4 essas, todo o contrato. Foi um mês que a gente demorou para conseguir fechar o contrato, com indas e vindas, discussões, pontos, até a gente conseguir fechar qual o modelo melhor. Então, qual a minha dica, né, sobre esse ponto que já passei? Primeiro, não espera até a última hora, não vai correr quando já está sangrando já, quando está precisando, né. A captação ela é feita antes até de você precisar dar aquele passo, e tenta ter sempre o melhor time possível, né, dentro das condições, para te dar esse apoio, porque não é fácil você conseguir fechar um contrato, você conseguir fechar todos os pontos com os investidores, né, cada um tem uma visão diferente do mundo. Então foi um trabalho bem complicado, mas deu certo e hoje a gente já está com essa primeira captação anjo. E aí falando sobre próximos passos, né. A ideia é começar a monetização, a gente já fez ali um plano de negócio onde, né, nós conseguíssemos manter o negócio até um ano e meio sem precisar ter faturamento, que é o que está acontecendo, mas já buscando já vir o faturamento. E a ideia, né, a nossa estratégia quando começar o faturamento, é também, durante algum tempo, conseguir reinvestir, fazer todo o reinvestimento nisso para captação de novos negócios, e não só, né, o reinvestimento para a estrutura, para qualquer outra parte não relacionado ao comercial nesse momento. Isso é muito legal, Marcelo, porque tem uma particularidade muito importante nesse momento que você está vivendo, que é quando a startup ela entra no mercado, e aí no teu caso eu não vou dizer pela primeira vez, porque teve esse momento pré e pós-pandemia, mas entra no mercado para de fato ter ali uma estratégia de crescimento. O primeiro grande marco é você conseguir validar um primeiro modelo de negócio. Muita gente acha estranho quando eu falo isso. Tem alguns conteúdos aqui na Camelo, que é a newsletter, sobre isso, que é o que é validar o primeiro modelo de negócio? É você conseguir ter um primeiro canal, e aí o Rigonati, eu sei que ele fala isso. Você tem que ter um grande perfil, um grande canal e um foco de mercado específico, né? Então, você monta essa tríade muito forte, foca nela até você conseguir estar de pé em cima desses três pontos fundamentais, para poder você começar a expandir e ter E crescimento bebendo a numa língua. velocidade maior. Exatamente. Então, eh, validar um primeiro modelo de negócio é exatamente o que você está tentando fazer agora. É tipo, eu preciso mostrar que esse modelo de relacionamento com as seguradoras, isso gera um volume de receita inicial que você consiga projetar assim, cara, beleza, Novoto entrou, Novoto sabe atrair cliente, usuário, né, vou separar cliente e usuário aqui só para ser didático, né? O usuário não paga, cliente paga, mas você consegue montar essa base, valida um primeiro modelo de negócio, traz um fluxo de receita inicial, você fala, opa, isso aqui sustenta essa minha operação inicial. Aí vai para exatamente o ponto que você falou. Como é que agora eu reinvisto esse dinheiro para expandir essa minha capacidade de receita? Então, esse movimento de ir construindo um passo por vez, uma pecinha por vez, é o que dá racionalidade na jornada, né? Então, por mais que o teu negócio ele precise de uma massa de usuários grande para poder você também multiplicar o potencial de receita, mas não adianta você sair fazendo muito investimento em mídia que você traz uma base e você não tem o que oferecer para esse cara que gere um retorno sobre esse investimento, né? Então eu acho que esse equilíbrio é muito importante. E eu acho, trazendo aqui também para uma pergunta que é importante para a gente dar um pouco de contexto sobre o perfil Marcelo, isso tem muito a ver também com o teu perfil empreendedor. Dá para perceber alguém que já passou por mercado tradicional, alguém que já passou por grandes estruturas, alguém que sabe como é que você financeiramente organiza o negócio para ele parar de pé. Mas eu queria entender um pouco, Marcelo, na tua visão, nesse momento da Novoto, nesses desafios que são os desafios normais para o momento que você está vivendo, como é que você enxerga o teu papel como fundador, como CEO, num negócio como a Novoto, no momento que você está? Então, traz um pouco dessa experiência que você está vivendo agora. Claro, é legal essa pergunta porque, ah,
recentemente, não lembro quando foi, né, a gente teve o fundador lá do Airbnb falando sobre o Founder Mode, né. Ninguém está preparado para isso, pelo menos assim, eu não estava preparado para isso. Eu adoro, né, ler revistas, Substack, assim, tudo que posso eu tento consumir para tentar, né, ser melhor e aprender com o erro dos outros. Mas não adianta, não tem como preparar, né. A gente vê, são momentos diferentes, tudo está evoluindo de uma forma muito rápida e, né, ser o fundador e ser a primeira pessoa da empresa é aquela que faz tudo, né. Eu ontem, né, estava reunido com o time de marketing, onde a gente estava fazendo várias ideias. A semana passada, né, estava falando com contabilidade, porque a gente estava fazendo, né, outros pontos. Semana retrasada não, foi segunda-feira agora. Estava falando com o time de estrutura, que a gente estava vendo ali próximos passos, a nuvem, etcétera. Então, o fundador, né, nesse momento, a estrutura nossa, a gente escolheu ser uma estrutura bem enxuta, ele faz tudo e, né, tentando sempre, aproveitar melhor quem a gente traz para dentro da empresa, que são os expert, né. Em alguns momentos ali a gente tem uma ideia, e aí vou dar um exemplo aqui que foi uma das campanhas que a gente fez recentemente. Eu já desde o do início do ano eu estava com São Longuinho na cabeça, eu falei: "Pô, o aplicativo ele é legal, né, ele traz essa ajuda, etcétera". Eu falei: "Pô, que figura, né, quem é que pode representar isso da melhor maneira?". E minhas filhas um dia pulando viraram e falaram assim: "São Longuinho, São Longuinho?". Eu falei: "Pô, São Longuinho". E aí dali eu peguei, chamei o time de marketing, né, conversei com eles, fiz na época uma brincadeira na inteligência artificial, ficou horrível. E aí, quando eu falei com o time de marketing, eu falei: "Olha, vamos lá, vamos fazer alguma coisa de São Longuinho". E o time de marketing conseguiu um ator muito legal, o Charles, que tem apoiado a gente bastante, né, ele acredita bastante na ideia, e ele se vestiu, caracterizou, e a gente fez, né, várias campanhas que estão indo ao ar, elas foram lançadas recentemente, onde a gente coloca o São Longuinho falando: "Olha, eu era o São Longuinho especializado em nota fiscal, e agora eu tô de férias, porque eu não preciso mais, porque Novoto veio para ajudar". A gente criou um perfil para ele no LinkedIn, onde está lá São Longuinho, e onde ele faz post, ele dá dica, ele fala. Então, assim, tem sido uma coisa bem legal, né, ser o founder, porque você consegue estar ali trabalhando com tudo, mas ao mesmo tempo bem desafiadora, porque em alguns momentos você quer, né, tentar ser especialista de uma coisa que não dá. Então, assim, não adianta você querer fazer tudo, né, o ponto que você comentou até quando a gente estava falando sobre, né, os founders que fazem aquele lançamento total, mas você tem que saber e tem que confiar em quem está do teu lado. E, o grande ponto é a comunicação. Quando você consegue passar essa comunicação e passar para as pessoas, né, que tem que fazer o melhor delas naquele item, tudo que você precisa, tudo que está na cabeça, e também explicar sobre o aplicativo, porque imagina, contratei aqui alguém e: "Ah, não, o aplicativo é esse, baixa aí e vê". Não, a gente vai falar, vai conversar e eu vou tentar passar o máximo possível. Porque o outro grande desafio do founder também é eu já sei como é que eu quero que ele esteja daqui a 5 anos, mas ele está aqui, né, tá lá no ponto de partida ainda, ainda tem um longo caminho até lá. Então não adianta a gente já querer falar: "Olha, lá na frente vai ser assim", não. "Olha, o aplicativo hoje é isso, a gente aqui no curto prazo está fazendo o lançamento disso, tem esses pontos aqui que a gente vai lançar", e aí, né, eu já até dei aqui alguns spoilers, mas a assistência técnica tá mais próxima, o seguro que está vindo. Então a gente tem tudo isso vindo. O pessoal já tem que saber, né, para eles irem se preparando, para a gente já ir montando algumas estratégias para chegar no mercado. Tem também, né, a parte de back-office, não adianta, né, como eu falei, eu estava falando com a contabilidade, porque a gente já tem que se preparar. Qual modelo, como é que a gente vai fazer o faturamento, fluxo de caixa, etcétera. Então o founder, ele é esse generalista, sem ser especialista, né, e não dá para ele querer ser especialista em nada, porque ele vai acabar morrendo ali e se sufocando, né. E parte desse treinamento que eu fiz, né, o Clube dos 10X com o Edson, ele fala sobre isso, né, quais são os timings que você tem que ter. Então 25% ele quebra em 4 de 25%. Eu não lembro os 4, mas 25% é, né, na parte de relacionamento com o investidor, 25% ali no produto, desenvolvimento do produto, o terceiro 25% é na parte de marketing, o quarto eu não lembro agora. Mas ele fala, né, o founder ele é isso, ele é esse generalista que tem que ter os especialistas ali principais e conseguir ir orquestrando isso e trabalhando cada vez mais. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer founder e em cada momento vai mudar, porque que nem a gente já falou no início, né, a inteligência artificial veio e está dando, assim, um upgrade muito grande, mas não adianta você querer delegar tudo para a inteligência artificial, porque ela vai te dar algum problema em algum momento. Então você tem que ter, né, essa visão: "Pô, realmente será que está certo? Não está?", né, eu tenho trabalhado bastante em tentar buscar dados
sobre o mercado que cada vez mais, né, isso que eu comentei, né, tá quebrando, tá gerando, mais resíduos, e não tem hoje uma base confiável. Um dia ele fez um cálculo lá que eu falei: "Cara, isso aqui não faz sentido, né". Eu perguntei para ChatGPT, a gente estava ali, né, conversando não, né, mas estava fazendo um trabalho com ele, né, de pesquisa, e eu falei: "Pô, geralmente, em média, quanto um brasileiro médio, né, classe média, ele gasta do momento que ele começa, né, a vida dele, de comprar produtos, de mobiliar uma casa, ou então de comprar, né, celular, videogame, qualquer coisa, até o fim da vida?". Ele falou que gasta em média R$ 1.000.000. Eu falei: "Cara, muito alto, né, não dá". Falei: "Médio". Aí depois ele chegou e a gente foi refinando até chegar em 270.000. Falei: "Olha, 270.000 faz um pouquinho mais sentido, né, pra você ter a primeira compra, mas ainda assim é um valor muito alto que a gente gasta, né, durante a nossa vida toda". Então essa Exato. inteligência artificial, imagina, antes, como é que eu ia fazer isso? Eu ia ter que me afundar aqui em material, tentar ver, criar pesquisa, fazer, e a gente sabe que founder não tem dinheiro nem tempo para isso. Então a inteligência artificial ela ajuda bastante, e ela veio, né, para dar esse apoio. Mas o founder tem que ter esse discernimento do que dá para fazer, o que não dá, em que momento a gente leva aquela informação para frente ou não. Então essa é parte aí do nosso grande, trabalho e nosso grande desafio. E esse, né, colocar a cara e falar, até um ano atrás eu nunca tinha feito um vídeo para o Instagram ou para o YouTube falando sobre outra coisa que não fosse foto da minha família, né, meus momentos, etcétera. E eu comecei, né, desde esse ano eu tenho feito lá meus vídeos, onde a gente vai sempre orientando. E o mais legal, né, e aí o mais legal não, antes eu vou fazer um parêntese, demora, tá. Sim, tiveram vários momentos ali que eu falei: "Pô, não tá dando certo, etcétera". E aí um dia que você lança um conteúdo, eu comecei a ver o pessoal comentando, né, que foi esse da geladeira. Eu fiz um conteúdo, porque a geladeira daqui de casa, que é ainda da época lá de São Paulo, ela já tem mais de 12 anos, ela parou por uma oscilação de energia elétrica, e aí na época eu peguei e falei: "Pô, vou fazer um vídeo aqui para poder falar que até eu, né, que tive a ideia do novo outro, não tenho mais a nota, não sei como é que tá". E aí peguei e fiz o vídeo falando sobre a geladeira. Postei o vídeo, deu 5, 6 dias, veio o primeiro comentário, né, uma pessoa que falou: "Pô, já tive esse problema também, a minha geladeira atual tem 12 anos de uso, a minha tem 15 anos de uso". E foi quinta da semana passada, teve um seguidor nosso que pegou e colocou: "A minha já tem 30 anos de uso". E olha que legal, né, o pessoal tá realmente começando a interagir com a gente falando: "Ó, isso tem coisa aí". É, realmente, né, é um ponto importante e cada vez mais a gente está vendo isso acontecendo. Tiveram também as interações com essa reportagem, né, da Times Brasil, onde, nós postamos também nas nossas redes, e o pessoal começou a comentar, falar: "Pô, realmente", e o pessoal fica indignado, né, eu gosto do bis, né, mas ninguém tá vendo que a televisão que ele tá comprando quase todo mês, o celular que ele tá comprando todo mês, tá cada vez mais diminuindo o tempo de vida útil. Então, ali que a gente vai trabalhar e vai buscar cada vez mais dar poder e trazer os direitos de volta de todos os usuários, que eu acho que isso também é uma missão importante que a gente vem fazendo. E, resumindo, né, esse ponto final, o founder ele tem que estar nesse meio do caminho, tem que dormir, acordar, pensar como cada vez mais atingir mais pessoas e também ajudar elas a entenderem como é que ela pode ajudar as outras pessoas. Um ponto e o vídeo também que eu fiz ontem sobre o cartão de crédito, ele fala justamente disso. Pô, manda para seus amigos. Tem gente ali que gosta de comprar garantia estendida, mas que tem um cartão já que já dá esse direito para ele. Então a gente está trazendo e está tentando empoderar cada vez mais o usuário e o comprador de produtos, né, bens que deveriam ser duráveis, para que ele possa gastar menos e ter os seus direitos todos à mão. Isso é muito legal, cara. E tem um ponto bacana no teu mercado, e aí tentando juntar, inclusive, com o ponto de inteligência artificial que você colocou, que é o mercado de garantias, notas, seguros, regras, ele é um mercado regulado. Então, por ser um mercado regulado, torna-se, eu não vou dizer mais fácil para não diminuir a complexidade, mas torna-se menos complexo quando você eventualmente treina uma IA para dizer assim: IA, essa é a regra do jogo. Você compra uma geladeira, essas são as condições de garantia, essas são as práticas de manutenção. Segue isso aqui e mantém a base de usuários consciente disso aqui. Então, aí você de fato começa a entregar, por exemplo, um valor para um usuário como o Luiz, que é do tipo: Luiz,
tua máquina de lavar já está no tempo de fazer uma manutenção e uma limpeza pesada. Por quê? Com um fluxo de uso X e pela regra, você já deve ter tido X ciclos de lavagens e você precisa fazer uma limpeza mais pesada, e aí vai para o ponto que você falou. E a assistência técnica mais próxima de você é essa aqui. Então você começa a fazer parte da vida dos teus usuários num nível de gestão de itens muito mais inteligente, né? E aí sim, toda essa tríade, esse posicionamento que você está no mercado, está desenvolvendo no mercado, ele começa a ser capilarizado, ele começa a ser financeiramente rentável, né? Então, é muito legal ver esse primeiro momento e ver a postura do fundador nesse momento, porque é o que você falou, tem muita coisa que demora demais para acontecer e é comum achar que você está fazendo alguma coisa muito errado porque nada virou rápido. E não, é um processo, é um tempo de maturação, é algo que o mercado precisa ser ensinado sobre isso, né? Então, cada vez menos a gente foi treinado para ter esse olhar mais certeiro sobre, cara, essa é a sua garantia. Isso aqui é o que você pode ou não pode fazer com os itens que você acabou de comprar. A gente não é treinado para isso. Então, criar essa cultura, esse comportamento leva tempo. O exemplo da geladeira foi ótimo, porque você vai de dor em dor, né? Pô, isso aqui dói, vem uma galera. Isso aqui dói, vem uma galera. Até construir um negócio que se venda sozinho, né? Tem um fluxo muito mais automatizado de atração de receita. Sim. E Marcelo, esse desculpa te cortar, mas, claro, claro. esse ponto que você comentou, né, até um spoiler não, né, mas é um ponto que a gente está fechando, quando você falou, né, vá da parte de manutenção, né, quando fazer, então a gente já tem já alguns produtos que nós já relacionamos já, e nossa inteligência artificial já está trabalhando, onde a gente consegue fazer o aviso de manutenção. E olha que engraçado, né, você falou da máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça também tá, geladeira também tá, porque geladeira tem um processo de degelo, tem umas que é automática, outras que não. E, coloquei semana passada, a pausa da minha esposa, virar o colchão. A gente parece uma bobeira, né, que é uma coisa que a gente usa todo dia, mas a gente colocou também. Nós vimos lá, né, dentro de uma análise, qual é o tempo médio que é adequado para você fazer a rotação do colchão, para que ele não fique mais gasto de um lado do que do outro, e a gente está colocando tudo isso dentro da nossa inteligência, né, para ajudar cada vez mais os usuários. E dentro dessa parte de gestão, um ponto também que eu faltei comentar, mas que esse vai ser lançado entre janeiro e fevereiro, já está em teste já com os nossos super usuários, é aviso sobre produtos. A gente não consegue ainda, né, acertar a questão de modelos, etc. Mas através de uma base que a gente já estava criando, né, e vem trazendo até hoje, a gente consegue te ajudar a saber o seguinte: aquela marca, né, não vou dar exemplo de marca aqui, mas aquela marca de televisão, ela costuma quebrar uma placa de som em tanto tempo. Então a gente também gera esses avisos justamente para você se precaver e saber, olha, esse produto que eu comprei, pô, excelente, uma marca boa. Mas esse modelo aqui, 30% dos produtos que estão hoje, né, dentro do nosso mapeamento, a gente tem um mapeamento dentro de um sistema separado de uma inteligência artificial, eles, tiveram problema da placa de som dentro de 1 ano e meio, 2 anos, etcétera. Isso tudo para trazer mais informação para o usuário, para como eu falei, né, a gente reduzir o consumo, reduzir o gasto de dinheiro desnecessário e conseguir exigir das grandes marcas, e eu não estou aqui querendo, né, botar as grandes marcas como: "Ah, eles são os malvados", não, acontece, dinâmica de mercado. Mas é aí eles entenderem o tipo de produto que a gente precisa ter, que a gente tem direito. Então a gente está fazendo esse trabalho bastante, pesado, né, de criar, e agora é esse de educar o público para a gente conseguir, mostrar para todo mundo que existe e que dá para fazer e é barato, de graça. Boa. Cara, muito bom, Marcelo. Eu acho que foi legal conhecer um pouco da tua trajetória, um pouco do que vocês estão fazendo. Foi bom conversar com um fundador que está ali nos primeiros, porra, chamar de primeiros passos de mercado é sacanagem pelo tempo que você está, mas considerando as escalas de marcos que a gente vai conquistando, você está buscando aqueles marcos de consolidação para crescimento acelerado. Então, é legal conversar com quem está nesse momento também, porque
traz uma camada de experiência que geralmente a gente não consegue trazer em conversas como essa. Então, fiquei feliz em ter esse papo, em conseguir conhecer um pouco mais da tua trajetória do negócio. E, cara, quem está assistindo a gente até aqui, primeiro, se você tem qualquer item eletrônico na sua casa, ou seja, se você não vive na era das cavernas, vai conhecer a Novoto, cadastra teus produtos, tudo que tu comprar, coloca lá para não perder garantias. E se você tem Airbnb, tá aí, ó, a boa oportunidade para você também se conectar, e ter uma melhor gestão dos equipamentos. E eu espero que você tenha gostado de mais um case, de mais uma conversa, e a gente se vê aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!